o deputado federal Onyx Lorenzoni, Democratas, apresenta parecer final à comissão especial do projeto de medidas contra a corrupção. É um grupo criado na Câmara para discutir as 10 medidas contra a corrupção apresentadas pelo Ministério Público Federal. Deputado Onyx Lorenzoni, boa tarde. Boa tarde, Stout. Boa tarde, os ouvintes da Gaúcha. É uma satisfação conversar com vocês. O parecer tem 17 medidas ou já aumentou o número? O parecer tem 17 medidas e vai ficar nas 17. O que o senhor destacaria? Quais são as principais medidas entre as 17 que vão combater a corrupção? Bom, primeiro nós temos aí aumento de penas, né, para a corrupção com base no proveito econômico, ou seja, é uma inovação e as penas vão iniciar ali com 6 salários mínimos e quando superar os 10 mil salários mínimos, elas chegarão a 25 anos de reclusão, o que é uma coisa inédita na legislação penal latino-americana, e o Brasil vai dar um passo importante nesse sentido. Além disso, nós também reduzimos o número de embargos possíveis, né, com o objetivo de tornar mais ágil, né, as ações. Nós também trazemos para o Brasil o whistleblower, ou o reportante do bem, que é a complementação da delação premiada. A delação premiada é o cara de dentro da organização criminosa que entrega o modus operandi, ou entrega os comandantes, né, para se beneficiar, mas o reportante é qualquer pessoa do povo ou servidor público que denuncia, né, Stout, um ilícito, uma irregularidade ou uma suspeita de ato de corrupção. Nós também trazemos para o Brasil o acordo penal, que é o que nos Estados Unidos é conhecido como plea bargain, que é, na verdade, o acordo entre a defesa e o promotor, onde o acusado reconhece o seu crime, fazem um ajuste de pena e esse acordo é homologado pelo juiz. Por que ele é importante? Se estima que algo em torno de 30% a 35% de todos os milhares de processos que chegam à justiça todos os anos seriam desnecessários, né? Porque uma vez que é feito o acordo, não tem citação, não tem testemunhas, não tem audiências, ou seja, reduz bastante, né, o volume de trabalho da justiça, tornando a justiça mais ágil. Além disso, quando nós falamos dos mecanismos de accountability ou de estatística dos tribunais, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando identificar por que uma vara leva 1 ano para julgar, a outra leva 3 anos. Por que uma Câmara Criminal se desincumbe do inquérito e do processo em 6 meses e a outra leva 1 ano e meio. Ou seja, para melhorar a gestão da justiça e com isso vencer aquela coisa que a justiça que tarda, ela é fundamentalmente injusta, né? Então, são várias e várias medidas, né? Ainda poderia discorrer por mais umas quantas, por exemplo, quando se condena em segunda instância, conforme a última decisão do Supremo Tribunal Federal, já vai para o cumprimento de pena, né? Então, essas coisas melhoram, né, e bastante, né, o combate à impunidade. Além de fecharmos aí uma série de portas, né, ou frestas que a legislação brasileira tem. E criamos também o Sistema Nacional de Combate à Corrupção, que vai pela primeira vez fazer com que os órgãos de controle no Brasil conversem entre si para construir, né, uma cultura de prevenção aos atos de corrupção. E, por fim, o Fundo Nacional de Combate à Corrupção, que tem como objetivo criar campanhas de esclarecimento, de educação, para mudar a cultura brasileira, né, de país que se leva vantagem em tudo, país do jeitinho, ou seja, para que a lei seja realmente o limite para o mais poderoso ou mais humilde dos brasileiros, saiba que a lei é o limite para todo mundo. Eu acho que isso é algo muito importante para esse novo país aí que a gente quer ver construído. As 10 medidas apresentadas pelo Ministério Público estão incorporadas no parecer? As 10 medidas estão incorporadíssimas no parecer. Na verdade, são 10 conceitos, né, Stout? Sim, sem detalhamento em todos os pontos. As medidas chegam a atingir 29 legislações diferentes, né? Então, os 10 conceitos estão presentes.
Por exemplo, restrições ao uso de habeas corpus, né? Isso nós acatamos apenas, né, sem afetar a concessão do habeas corpus. Nós apenas trazemos para que, quando for processo criminal, né, ou investigação também na área criminal, o juiz tem que consultar o promotor de origem, né? Mas não há nenhuma restrição para a autonomia do juiz para fazer a concessão dos habeas corpus. A questão das provas ilícitas, nós estamos derivando lá para a Comissão Especial do CPP, que é do Código de Processo Penal, para fazer uma discussão mais aprofundada. O Brasil, quando trouxe a teoria das provas ilícitas ou da fruta da árvore envenenada dos Estados Unidos, trouxe só o lado do réu, não trouxe o lado da sociedade nem o lado da vítima. Mas essa é uma discussão que precisa de tempo para ser feita e para ser amadurecida. Então, o relatório está equilibrado, o relatório recebeu aí o aval, o apoio da PGR, né, do Ministério Público, do Dr. Sérgio Moro, do Judiciário Brasileiro, da Polícia Federal. Nós também disciplinamos, né, as questões que envolvem a cooperação internacional. O Brasil é signatário de vários acordos internacionais para permitir que nossos policiais possam ir ao exterior, para permitir que nosso Ministério Público possa trazer provas, né, de lá. Então, temos bastante avanços aqui no que diz respeito à capacidade que o Brasil terá, se a gente conseguir aprovar, né, porque tem vários obstáculos, né, Stout? O primeiro é hoje, na Comissão Especial, hoje ou amanhã. A tendência de votação amanhã? Depois vem o plenário da Câmara, né, tia? Então, tu sabe como é que é esse negócio aqui. Então, a gente fez um trabalho hercúleo aqui, junto com os consultores da Câmara, que foram incansáveis, né? Trabalho técnico de altíssima qualidade. E, bom, se a gente conseguir aprovar, o Brasil muda, e muda muito. E vai ser muito bom aí para esse país que, lamentavelmente, tem esse título horroroso, né? Segundo aí a recente ranking liberado pelo Fórum Mundial, né? Que o Brasil é o quarto país mais corrupto do mundo, né? E se a gente vai lá no Transparência Internacional, é o 76º, né? Quer dizer, nós não precisamos disso, né? Uma sociedade trabalhadora, honesta, precisa um setor público e um país que tenha uma outra forma de encarar as relações entre o mundo privado e o mundo público, né? E o projeto trata disso e eu espero que a gente consiga aprovar. O senhor fala da dificuldade de aprovação, por exemplo, em plenário. A gente sabe de tantos deputados, depois senadores que são investigados, que principalmente na Lava Jato. E eu pergunto para o senhor, tem uma chance grande, o senhor teme o risco de mudanças do projeto na comissão especial, depois em plenário e de repente até virar um monstrengo com as adaptações feitas para votação? Eu sinceramente espero que não, né? Eu acho que na comissão a gente consegue aprovar, né? Mas, claro, eu já tenho 14 anos aqui em Brasília e 21 anos de mandato, contando 6 que eu fiquei aí na Assembleia Legislativa. Plenário é plenário, né? Então, e num momento conturbado, como vive o Brasil, né? Nós vamos ter que ter muito apoio popular aí para conseguir fazer essas emendas passar. Isso não é tarefa nem só dos procuradores lá, ou do doutor Sérgio Moro, que foram os proponentes, não é uma coisa que só o nosso empenho e desejo dos membros da comissão, que eu quero fazer justiça aqui, foram todos parceiros, um trabalho longo, nós tivemos mais de 106 horas de depoimentos, foram mais de 106 especialistas nacionais e internacionais que colaboraram conosco, é um trabalho de fôlego, eu espero que o parlamento tenha juízo, tenha sensibilidade, tenha cabeça no lugar para fazer o que o Brasil quer, que é poder combater a corrupção com mais qualidade e poder afastar esse fantasma, né, que nos acompanha, entra ano, sai ano, essa roubalheira que parece que não tem fim. Eu espero que o bom senso impere, né? No Twitter, procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol, que é o homem da força-tarefa da Operação Lava Jato lá em Curitiba, ele está fazendo aí um alerta, está compartilhando algumas mensagens e ele também fez uma postagem de Facebook
compartilhada no Twitter, colocando urgente, compartilhe. Notícias dão conta de que estão acontecendo manobras de líderes partidários na Câmara para mudar os deputados na comissão que votaria, ou que votará, no caso, né, as medidas contra a corrupção. O senhor vê esse movimento aí? Porque há pouco o senhor disse que acha que passa pela comissão especial. Eu não acredito que os líderes vão trocar todos os membros da comissão, né? Seria um escândalo internacional, né? Porque isso nunca aconteceu aqui, né? Trocas de parlamentares, nós vimos ali no Conselho de Ética, naquele episódio do Eduardo Cunha, vocês vão lembrar, os ouvintes também, né? Agora, eu não posso acreditar que os líderes partidários vão trocar os membros para tentar criar problema por um processo tão importante. Quer dizer, o Brasil, alguém tem dúvida que nós, lamentavelmente, somos obrigados a conviver com um processo de corrupção permanente na história recente do Brasil? Ninguém duvida disso. O nascimento, Stout, das 10 medidas, ele vem embalado pela visão correta que os jovens promotores lá de Curitiba tiveram, de que a questão que envolve a Operação Mãos Limpas na Itália, só para os nossos ouvintes entenderem, a Mãos Limpas, que vamos dizer assim, a que antecedeu a Lava Jato e foi uma das grandes operações de combate à corrupção em um país, a Mãos Limpas prendeu quase 3 mil pessoas. A Lava Jato é maior que a Mãos Limpas em desvio de dinheiro, não, em questões financeiras. Agora, qual foi a resposta do parlamento italiano? Foi fragilizar as leis, foi fragilizar os controles e, lamentavelmente, a guerra que se estabeleceu equivocadamente entre o parlamento italiano e o judiciário italiano, o Ministério Público italiano, transformou a Itália num país ainda mais corrupto depois do Mãos Limpas do que antes do Mãos Limpas. Tanto que a Itália tem uma instabilidade nessa relação institucional há 2 décadas. Ninguém quer isso para o Brasil, acho que ninguém é responsável de querer jogar o Brasil numa instabilidade institucional ou transformar o nosso país num país ainda mais corrupto. Isso é uma maluquice. Eu espero que o bom senso, a racionalidade e principalmente o compromisso com a nação existam, né? Eu realmente espero isso. Eu sei que tem muita gente complicada aqui, mas a maioria dos líderes que eu conheço são pessoas que querem realmente que a gente possa mudar. Eu espero que não prepare uma pizza para assar no forno as 10 medidas. Isso seria um escândalo inaceitável. Qual é o horário de início de sessão hoje? Olha, Stout, eu estou aqui comendo um quibe, porque só deu café, não tinha mais comida em lugar nenhum, e eu passei trabalhando com os consultores aí toda manhã. Daqui meia hora começa. E aí 4 horas, mais ou menos. Eu estou me preparando, preparar um mate aí para encarar as feras lá e ver se a gente consegue terminar bem esse processo todo. Deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas, muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, viu, Leandro? Um grande abraço a ti, aos ouvintes da Gaúcha.